Dani, você vai sair? Quando quiser, é só falar. Pode ir? Tá. Boa noite, irmãos. Neste dia 18 de maio de 2025, estamos iniciando agora às 18h33, mais um culto da Igreja Batista Metropolitana, que fica na Avenida Pio XI, número 21, bairro da Lapa, São Paulo. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Gálatas 5, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 até o 26. Lá, já está a projeção lá. Na Escola Bíblica Dominical, neste domingo de manhã, nós estudamos essa passagem bíblica. Então vamos ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Oremos. Senhor nosso Deus, para nós que somos apenas humanos de carne e osso, quão difícil é, Pai, alcançar o seu nível de pureza, alcançar a sua grandiosidade, Pai. É difícil, Senhor Deus. Por isso, nós agradecemos imensamente pelo perdão, pela graça, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que trouxe para nós a Tua misericórdia, a Tua salvação, Senhor. E agora, humildemente, nos prostramos diante de Ti, espiritualmente, neste templo, para que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa gratidão pelo que Tu fizeste por nós. Louvado seja, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvemos. Vamos todos ficar de pé? Louvando o Senhor.
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estendo a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Eu me ajoelho aos teus pés, Senhor, humildemente venho a ti, meu Deus. Seja a estrela que me guiará ao coração de amor que vejo em ti. Eu me ajoelho aos teus pés, Senhor, humildemente venho a ti, meu Deus. Seja a estrela que me guiará ao
lava os pés dos cansados, abraça os machucados. Eu quero ser como tu, ter o mesmo coração. Tu és o Deus dos humildes, és o humilde rei. Eu me ajoelho aos teus pés, Senhor, humildemente venho a ti, meu Deus. Seja a estrela que me guiará ao coração de amor que vejo em ti. Tu és o Deus dos quebrantados, amigo dos fracos, lava os pés dos Cansados, abraça os machucados. Eu quero ser como tu, ter o mesmo coração. Tu és o Deus dos humildes, és o humilde rei. Tu és o Deus dos quebrantados, amigo dos fracos, lava os pés dos cansados, abraça os machucados. Eu quero ser como tu, o mesmo coração. Tu és o Deus dos humildes, és o humilde rei. Tu és o Deus dos humildes, és o humilde rei. Tu és o Deus dos humildes, és o humilde Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, quem está aqui na frente consegue ver a alegria do Espírito Santo passeando por esses bancos. Muito bom. É grandioso isso, é bom sentir a presença de Deus em nosso meio. Eu quero falar agora a respeito dos visitantes. Tem um senhor ali que eu já vi algumas vezes na igreja, está junto com o parente da irmã Naide, né? Como é o seu nome? Carlos, você já veio na igreja antes aqui, né? Quando? Em que ano? 92. Seja bem-vindo mais uma vez, né? A igreja está de portas abertas, de braços abertos, toda vez que você quiser voltar. Tem gente que conhece. Ótimo, muito bom. Alguém tem algum aviso para dar? Algum aviso para ser dado para a igreja? Né? No próximo domingo de manhã, nós teremos a assembleia extraordinária da igreja. Precisamos tratar alguns assuntos de cunho imediato, né? Então, eu sei que já está sendo avisado já há algum tempo e avisamos mais uma vez. Próximo domingo de manhã, Assembleia Geral da Igreja. Não faltem, né? Vamos decidir o futuro da nossa igreja, né? Aqueles irmãos que sentirem em seu coração que devem contribuir com a obra de Deus, no próximo hino que nós vamos cantar, será a oportunidade. Os membros da igreja já estão acostumados, já sabem que nós trabalhamos com o Pix, né? O Pix é o CNPJ da igreja. Para quem está assistindo o culto online, deve estar sendo projetado aí embaixo, né? O CNPJ da igreja, que é o nosso Pix, né? Mas aqueles que quiserem colocar no gasofilácio, fiquem à vontade, né?
hino número 9 do cantor cristão. Já é conhecido nosso, né? Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, Jesus só Deus excelso Criador. Santo, 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 todos os reunidos juntos com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras invisíveis e hás de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com temor. Santo, 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 justo e compassivo, és o só Deus, Supremo Criador. Aleluia. Quantas crianças nós temos no culto hoje? Estou vendo uma aqui. Podem se assentar. Quem um mais? minuto. Quem mais? Estou vendo uma outra lá atrás. Quantas crianças nós temos? A Luísa. Por favor, venham à frente, crianças. Raquel, quer vir à frente, Raquel? Pré-adolescente. Quantos anos você tem, Raquel? 11? 12? 12. Não é criança mais não. É criança? 12 anos é criança? Não é, né? É? Ah, essa é. Tá bom. Tá ok. Luciane, faz favor, ora pelas crianças. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui cantando, louvando o Teu nome, pelo ar que respiramos. Nós te agradecemos pelo fôlego da vida. Senhor, neste momento, nós queremos te pedir pela vida dessas crianças. Pai, prepara ambientes de adoração da presença do Senhor na vida delas. Que elas possam ser luz onde estiverem, onde elas colocarem os pés, que possa ir junto à bênção do Senhor, e que elas possam também, Senhor, serem abençoadas, serem homens, mulheres de Deus. Guarda, protege de todo o mal. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos porque elas estão aqui. Amém.
Irmãos, a nossa igreja se acostumou, né, com o momento de oração. Eu não me sinto em condições. Sinceramente, eu nunca fiz seminário, nunca sequer passou pela minha mente conduzir uma igreja, né? Talvez na adolescência, quando eu era recém-convertido, mas essa ideia logo saiu da minha cabeça, né? Xande, você quer conduzir a igreja nesse momento de oração? Oração de intercessão, oração pelos problemas que estão acontecendo com os membros da nossa igreja, né? O André, por exemplo, está passando por uma recuperação de pneumonia, né? Tá se tratando, né? A família do irmão Jeff passou aí por um momento difícil, né? Em que conhecidos enfrentaram um acidente de trânsito e teve óbito, infelizmente, né? Quando foi, Jeff? Foi hoje à tarde, antes de vir para o culto. Então, né? Faz favor, Xande, né? Cauã? Quem quiser, pode erguer a mão e dizer que quer fazer um pedido de oração, certo? Faz favor. Graça e paz, igreja. Oremos ao Senhor, feche os teus olhos, busque a Deus, separe este momento eterno, espiritual, porque a palavra do Senhor diz que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. E é por isso, Senhor, que nós aqui como igreja, unidos numa só fé, num só batismo, numa só igreja, numa só oração, entronizamos a Ti como o autor e consumador de nossa fé. O Senhor afirma que sem fé é impossível te agradar, é impossível te encontrar. Mas aquele que busca e encontra o Senhor o galardoa com bênçãos que o dinheiro não pode comprar. Por isso enche o coração de cada um aqui com paz, com alegria, com mansidão, com revelação, com graça. Derrama a sua infinita misericórdia sobre nós, para que na remissão, na confissão, no perdão dos nossos pecados, nós possamos te cultuar e nós possamos te adorar em espírito e em verdade. O Pai, quão formosos são os pés daqueles que levam a boa nova, daqueles que são chamados a testemunhar a Jesus Cristo até os confins da terra. Faz de cada um aqui um evangelista, faz de cada um aqui uma testemunha, não com aquilo que ouviu falar, mas com as experiências, com os altares que o Senhor respondeu e abençoou a sua súplica, o seu pedido e a sua oração. Obrigado pela vida do André. O Senhor tem sarado ele da pneumonia. Obrigado pela vida da Zene, Pai. Obrigado pela vida da Luciane. Obrigado por todos aqui que já tiveram uma visitação do Senhor. Eu mesmo, Pai, na cirurgia do meu joelho, tudo aconteceu de uma forma tão maravilhosa, no tempo certo, da forma certa, com a pessoa certa, no lugar certo. Abençoa o Cauã, Senhor, esse menino que vem tido uma sobrevida, que os médicos falaram que ele ia morrer já ainda infante, mas já tem 19 anos, e mesmo assim tem passado por aflição, e sua mãe tem pedido oração. Por isso abençoa a vida do Cauã. Se for da tua maravilhosa vontade, Senhor, cura ele, Pai, agora, neste momento. Nós como igreja te pedimos, Senhor, em nome de Jesus.
Abençoa os familiares dessa pessoa que sofreu esse acidente, daquele que veio a óbito, Pai. Traz consolo, Pai, sobre a vida desses familiares que perderam o seu ente querido. Nós sabemos pelo poder da Tua palavra que não devemos orar por mortos, porque o Senhor é um Deus de vivos. Por isso oramos por aqueles que ficaram e que hoje sofrem a perda da separação, a aflição de não poder conversar, de não poder tocar, não poder abraçar, não poder trocar um olhar. Oh, Pai, quantos aqui já se foram, Pai, mas construíram este lugar para que fosse possível este momento nós te buscarmos e te encontrarmos no mundo espiritual, rogando para que o Senhor abençoe as nossas vidas, Pai. Traga prosperidade em meio ao caos, paz em meio à guerra, mansidão em meio às aflições, esperança em meio a tanto desespero, amor em um mundo farto de ódio e de rancor. Abençoa-nos como servos do Senhor, como filhos do Deus Altíssimo, e derrama a Tua presença, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos unidos no nome de Jesus, e concordamos no amém. Amém, igreja? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Então, irmãos, agora nós passamos para o momento, a princípio, o mais importante do culto. O momento em que nós vamos aprender mais a respeito do nosso Senhor, né? Estudarmos a sua palavra com a direção de uma determinada pessoa. E essa determinada pessoa é a irmã Cleide. Faz favor, irmã. Ah, tá. Vou usar isso. Graça e paz. Agora sim. Os irmãos estão estranhando a ausência do nosso pastor, o pastor Otaviano. Obrigada, amor. Nosso pastor hoje, ele foi atender uma agenda na CIB de Perus e me deu a incumbência de estar trazendo a mensagem nesta noite. É uma responsabilidade muito grande estar aqui. Eu ainda falei com ele na sexta-feira. Falei, pastor, como é difícil terminar essa mensagem. Mas o Senhor é aquele que vai dando a direção. E a mensagem flui da maneira que o nosso Senhor quer. Já foi orado, já cantamos, o pastor Xande já fez o momento de oração. Então eu convido os irmãos nesta noite. O Eide também já falou sobre a assembleia no próximo domingo, estou aqui só reforçando. Às 9 da manhã, teremos a assembleia para tratar de assuntos administrativos. E também no dia 1º, nós teremos encerramento do mês da família. E será um almoço aqui na igreja, a partir do meio-dia. Então, todos estão convidados, já colocam nas suas agendas. Dia 1º de junho, encerramento de mês da família, um almoço na IBM. Exatamente. Escola Bíblica Dominical começa às 9h30.
Os irmãos já vêm, participam da EBD e já fica para o almoço nessa grande família. Amém? Eu convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 128. Como é o mês da família, vamos ler um texto sobre a família. Salmo 128. Aqui tem como título: Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu meditei bastante sobre o que falar. E o Senhor me deu um título para essa mensagem: A obediência é o caminho. Desde a infância, nós aprendemos que o amor pode ser demonstrado de várias maneiras. No entanto, há uma expressão de amor que muitas vezes é negligenciada. Especialmente quando nós falamos a respeito de Deus. E quando eu comecei a meditar sobre o que Deus queria, e Deus falava sobre temer, vinha a palavra obediência. O nosso relacionamento com Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, nós começamos a ter o quê? Aprender a obedecer. E a obediência, ela traz bênção. E a desobediência traz maldição. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E para a gente temer ao Senhor, nós temos que obedecer e andar nos seus caminhos. A obediência ao Senhor é um caminho de bênção. Não é na força do nosso braço, mas é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada é pela nossa força. Mas se não for a graça de Deus sobre mim e sobre a sua vida, nós nada somos e nada temos. Obedecer, muitas vezes, dói. Obedecer, muitas vezes, é difícil. Porque nós queremos pegar, muitas vezes, o caminho que é mais fácil.
E às vezes o Senhor está falando para nós ir por este caminho, a gente quer ir. Não, vou por esse aqui. E obedecer às vezes dá aquela sensação carnal, de humilhação. Mas por que que eu tenho que obedecer? Por que que eu tenho que fazer? Mas a obediência é bom, porque ela quebra o nosso orgulho. E aí Deus me fez ir lá em Gênesis, capítulo 12, quando ele fala para Abraão sair do meio da sua parentela. Abraão devia estar muito confortável no meio da sua parentela, e Deus dá uma ordem, fala para ele: saia da sua tenda, larga os seus parentes, e eu vou te mostrar uma terra. Ele já está lá estabelecido. Imagina ir para um lugar desconhecido. Mas ele obedece. Ele ouve a voz de Deus. E ele vai para a terra que o Senhor ainda ia mostrar. O Senhor ainda não havia mostrado para ele. Mas ele obedeceu à voz do Senhor. Ele submeteu à vontade de Deus. Muitas vezes é difícil a gente submeter ao Senhor, aos nossos líderes, aos nossos pais, aos nossos pastores. Mesmo que em certos momentos pareça incoerente. Eu creio que naquele momento, para Abraão, era incoerente ele ir para uma terra distante, largar tudo e ir. Mas ele obedeceu. Ele amadurece com isso. E isso também serve para as nossas vidas. Quando nós submetemos à vontade de Deus, nós ouvimos e obedecemos. Nós amadurecemos. E quando nós não ouvimos, muitas vezes o inimigo se aproveita desse momento. Por isso que é tão importante a gente ter um relacionamento com Deus de oração, estar ligado a Ele e ouvir, saber discernir a voz do Senhor. Quando nós obedecemos, nós seguimos um caminho e não queremos desviar dele. É assim a nossa vida também cristã. Quando nós estamos no Senhor e obedecendo à vontade dele, nós seguimos o nosso caminho com ele, sem olhar para a direita ou para a esquerda. Obedecer vai impedir o desvio de fé em Jesus Cristo. Vai nos guiar no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Vai, inclusive, impedir que o nosso caráter seja desviado. Na verdade, a obediência, ela lapida o nosso caráter. Até mesmo daqueles mais temidos, o Senhor, Ele trabalha. Obedecer é uma prova de amor. Sem dúvida, é uma prova de amor a Deus. Porque Deus é aquele que corrige aquele que Ele ama. E qual é o pai que não corrige seu filho?
Qual é a mãe que não corrige o seu filho? Então, com Deus também não é diferente. Muitas vezes a gente tem medo, e o medo às vezes nos apavora, nos grita, fala, não obedeça. Mas a gente tem que dar voz ao Espírito Santo. Vai, obedeça por amor a mim. Quando nós corrigimos um filho, nós vemos isso. Nós que somos pais, muitas vezes brigamos, corrigimos porque fez algo de errado. A criança às vezes fica com medo. Talvez tenha até aquela sensação, estou sendo humilhado. E essa talvez seja a nossa sensação perante a Deus. Mas o amor de Deus, Ele diz, obedeça. Você está sendo livre de uma mentalidade errada. Você está sendo livre. E muitas vezes, quando nós corrigimos nossos filhos, é porque nós queremos o melhor. Nós queremos ver ele livre, sendo aquele filho exemplar. Quer que ele caminhe, trace o melhor caminho. Com Deus não é diferente. E aí, pesquisando, lendo sobre a obediência e sobre o amor a Deus, Deus me levou lá em Deuteronômio 11:1, que diz, somos chamados a amar ao Senhor, guardando seus mandamentos e estatutos. Somos chamados. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos chamados do Senhor. Se nós guardamos os mandamentos dele e seus estatutos, isso quer dizer que nós vamos ser bênçãos. E aqui na Bíblia mostra que o amor por Deus não é algo que deve ser expresso apenas de forma sentimental ou através de palavras bonitas, mas principalmente por meio da obediência. Principalmente pelas nossas atitudes, pelos nossos testemunhos. E Jesus, ele reforça isso lá em João 14:21, que diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que guarda, me ama, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Isso quer dizer, quando obedecemos, a bênção do crescimento se manifesta. Para Jesus, o amor autêntico é demonstrado na prática de seus ensinamentos. Isso significa que, para sermos verdadeiros discípulos, nossa obediência deve ser uma resposta direta ao nosso amor por Ele. E isso é uma questão desafiadora sobre a obediência. É que Deus, ele não deseja uma obediência parcial. Muitas vezes nós até nos enganamos, mas não enganamos a Deus. Muitas vezes podemos nos enganar pensando que, ao obedecer algumas coisas,
em algumas áreas de nossas vidas, nós estamos enganando ao Senhor. Mas Deus é aquele que nos conhece, é aquele que vê. E muitas vezes é assim, o filho, né? Sempre tem aquele que é mais travesso, vamos colocar. Que sempre acha que esconde as coisas dos pais. Eu tenho 2. E um é diferente do outro. E acho que na casa dos irmãos também. E nós, como os filhos, também somos diferentes dos nossos irmãos. Meu filho é mais calminho. A Raquel, ela já é mais, vamos dizer, não é aquela criança muito tranquila, né? Ela é mais para frente, né? Aquela criança que tem que estar, opa! E às vezes é assim o Senhor com a gente, né? Tem uns que vai, mas tem uns que o Senhor tem que ficar, ó, opa! É aqui, ó, vem por aqui. Mas é obediente. Não quer dizer que não seja uma criança obediente. Muitas vezes só quer dar um jeitinho. Talvez ela não vai ver, mas a gente tem que estar de olho. E é assim o Senhor nas nossas vidas. E Jesus, ele nos adverte em Lucas 6,46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. A obediência verdadeira a Cristo não pode ser apenas superficial ou seletiva. Ela deve ser completa. E muitas vezes nós queremos selecionar. E o Senhor está falando para nós nessa noite. A obediência tem que ser por completo. Porque obedecer é ser esticado para um outro nível. Não de reconhecimento, mas de intimidade com o Pai. De uma compreensão melhor sobre quem somos. Nem a quem, nem tampouco além. Nós somos simplesmente filhos amados, chamados para ser amor aqui na terra e viver livre de cobranças, de sentimentos de orgulho, de medo de fracassar, porque a obediência quebra a preocupação mundana e aviva o temor do Senhor em nosso coração. E se nós formos passear pela Bíblia, nós veremos alguns versículos que falam sobre a importância e da bênção da obediência. Eu vou deixar 2 versículos onde eu tirei uma pequena reflexão deles. Lá em Hebreus 5, do 7 ao 10, diz assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem,
chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, aqui entra falando de Jesus Cristo. Jesus sempre foi um filho obediente. O que o autor de Hebreus está nos dizendo é que em meio ao sofrimento, ele obedeceu. A sua obediência foi a entrega da sua própria vida. Jesus, ele se entregou por amor de nós. Ele não tinha pecado algum. Ele não tinha nada que desqualificasse. E ele pediu ao Pai que livrasse da morte. E Deus podia livrar o seu filho da morte. E ele se entregou para que nos desse salvação. Sem pecado algum, ele assumiu o nosso lugar. E foi completamente separado de seu Pai. A agonia na sua alma era intensa. O filho que jamais se separou do Pai por toda a sua vida estava agora em sua natureza. Nós talvez não pudéssemos imaginar esse sofrimento. Ou podemos imaginar esse sofrimento. Porém, nesse momento, tal nível de obediência o qualificou. Para que ele ressuscitasse dentre os mortos. E tornasse o nosso sumo sacerdócio. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Esse foi o nível de obediência do Filho de Deus. O outro texto está em Filipenses 2, do 6 ao 10. Eu não vou ler. Mas eu fiz a pequena reflexão desse texto de Filipenses. Que muitas vezes obedecer vai nos custar algo. Não vai ser fácil para a nossa alma. Tão pouco para a nossa mentalidade da carne. Porque nós somos totalmente, às vezes, carne. Mas a obediência, ela nos aperfeiçoa. Ela aperfeiçoa a nossa vida. E nos qualifica para um propósito. Talvez não sabemos qual é o propósito que o Senhor tem para nós. Muitas vezes não sabemos por que tanto sofrimento. Mas o Senhor só está pedindo para nós, filho, obedeça. Escolha ser amigo de Deus, ao invés de ser amigo do mundo. Mas é tão mais fácil ser amigo do mundo.
No mundo tem tantas coisas que não precisa de regras. Eu ouvi isso umas 2 semanas atrás e fiquei com isso na mente. No mundo eu posso fazer isso, no mundo eu posso fazer aquilo. Se eu for para a igreja, eu não vou poder mais beber, eu não vou poder sair para dançar, eu não posso fazer aquilo. E muitas vezes é renúncia, é obedecer aquilo que Deus quer para as nossas vidas. É ser amigo de Deus. Quando nós escolhemos ser amigo de Deus, tudo fica mais fácil. Escolha ser, então, amigo de Deus. Não escolher ser como radical com o reino de Deus, do que ser, talvez, cristão superficial. Obedecer, como eu disse no início, não é pela força do nosso braço. É através da graça de Deus. Somente em Cristo temos capacidade e sabedoria do alto para andarmos em níveis cada vez mais e mais altos de obediência. Obedecer ao Senhor muitas vezes requer que nós abrimos mão de glórias terrenas, de reconhecimento às vezes humano, de coisas que às vezes importam aqui embaixo, mas que lá na eternidade nós seremos recompensados pelo Senhor. Sempre vale a pena obedecer. Isaías, ele fala, em Isaías 1:19 diz: se quiserdes e ouvides, comereis o melhor desta terra. Se quisermos prosperar, o caminho é ouvir o Senhor, no sentido de obedecer a sua palavra. A vontade de Deus é que sejamos bem-sucedidos em tudo que nós realizamos. Mas para alcançar este lugar, é necessário seguir a orientação do autor da vida. Deus, ele não quer manipular a nossa vontade. Mas como é bom um pai, ele sabe o que é melhor para nós. E ouvindo a sua orientação, nós iremos crescer e amadurecer. E estaremos prontos para correr os planos que o Senhor tem para nossas vidas. E este salmo é um convite para refletirmos sobre a importância da obediência a Deus. Sobre a importância da obediência na construção de uma família sólida e abençoada. Esse salmo não apenas nos encoraja a viver uma vida de obediência
mas também a transmitir para as futuras gerações a fé, o legado das bênçãos do Senhor. De ensinar aos nossos filhos os caminhos do Senhor e mostrar, através de nossas ações, a importância da fé, que garante as bênçãos divinas, que continuarão a fluir de geração em geração. O Senhor, Ele destaca a obediência e a devoção a Deus. Ela nos resulta numa vida plena. Ele lembra que as bênçãos divinas acompanham aqueles que seguem os seus caminhos. Que Deus venha abençoar a sua família, a minha família, e que nós possamos ouvir a voz do Senhor e venhamos a obedecer aquilo que o Senhor tem para nós. Nós possamos guardar a palavra do Senhor nessa noite. Que nós venhamos a obedecer ao Senhor, não por necessidade, mas sim por amor a Ele. Que nós possamos entregar para Deus o nosso amor total, não parcial ou superficial. Que Deus venha abençoar as nossas famílias, que sejam de geração em geração. Amém? Que Deus possa ter falado ao seu coração nessa palavra, como falou ao meu, sobre obedecer a Ele. Eu acho que eu fui um pouquinho mais rápida. Neste momento eu convido a igreja a estar curvando as vossas cabeças. Vamos orar e logo depois nós vamos estar ouvindo o último louvor que fala sobre bênçãos do Senhor. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós entramos mais uma vez na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra desta noite. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, ó Deus. Que nós possamos vir, Senhor, a ouvir a Tua voz, a obedecer aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, ó Deus. Ó Pai de amor, que nessa noite o Senhor abençoe cada um dos irmãos aqui presente, a cada família, ó Deus. Ó Pai, nós te pedimos por aquelas, Senhor, que está enlutadas, que perdeu os seus entes queridos, Senhor. Assim como essa amiga da Mayra, Deus, que o Senhor seja com esta mãe, ó Deus, que sofre neste momento pela perda de um filho, de esposa, Deus. Ó Pai de amor, que o Senhor possa confortá-la, Senhor, neste momento de dor, ó Deus. Ó Pai de amor, nós te pedimos também pelo nosso pastor, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida dele, da vida da nossa irmã Inajara, ó Pai. Que neste momento teu servo está, Senhor, também ministrando a tua palavra, Deus.
Abençoe teu servo, Senhor. Senhor, capacite ele a cada dia, ó Pai. E neste momento, Senhor, eu te peço que o Senhor nos leve, Senhor, em segurança para os nossos lares, ó Pai. Que o Senhor nos dê uma semana de paz. Que o Senhor abençoe a nossa semana, Senhor. Que o Senhor esteja presente em cada momento, Senhor. Com cada filho teu, ó Deus. Prepara, Senhor, a nossa semana, Senhor. Essas são as bênçãos que eu te peço e já te agradeço. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, cantar esse último cântico a Deus. Deus te abençoe nessa semana de luta, amém?
Que a glória de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com esta igreja e com o corpo de Cristo espalhado sobre toda a terra, e que venha abençoar o nosso país, o nosso estado e a nossa cidade, e a cada um de nós ao longo de toda esta semana. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, que o Senhor é contigo e é por ti. Amém. Amém.